Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa Casa de Luz e Esperança. Meu nome é Eduardo Santos. Estou aqui mais uma vez nesse nosso ambiente virtual, já que a nossa casa permanece fechada. Mas nós continuamos aqui, nos aproximando de vocês, tentando dividir, criar essa egrégora de energia entre nós, tentando dividir com vocês um pouco dessa nossa possibilidade de conversar, de debater, de ter estudos sobre o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje eu estou aqui para mais uma vez conversar com vocês nós vamos falar hoje sobre o poder da fé. Mas o que é fé? Lá no dicionário, se nós formos ler, nos diz que fé é a crença insistente e persistente em algo. Uma definição forte, porém vazia. Crença insistente e persistente em algo. Que algo? Em que nós podemos ter fé? Como que se manifesta em cada um de nós essa fé? E nós podemos ver que fé é uma questão relativa. Nos dias de hoje, da maneira como nós estamos vivendo, da forma como nós estamos nos atribuindo e o que nós estamos consumindo, claramente, dia após dia, com tudo que a gente tem visto na televisão, com o que a gente tem ouvido no rádio, com o que a gente tem consumido de internet, de redes sociais e todas as opções que nós temos hoje, que são várias, são muitas opções, nós temos realmente muitas opções. Tudo isso nos faz dividir e esmorecer na nossa luta diária. Naquela luta que nós temos que ter conosco. Aquela luta interna que nós temos que brigar todos os dias. Que nós ficamos ali batalhando para vencer naquele dia. Mas hoje essa luta tem sido muito solitária. Ela tem sido uma luta em que nós estamos guerreando sozinhos. Por que nós estamos guerreando sozinhos? Porque o pessimismo, a falta da fé, a grande questão negativista que tem nos assombrado, está fazendo com que nós nos afastemos dessa fé. E por isso, acabamos nessa luta sozinhos. Mas como que isso poderia ser diferente? Como é que isso poderia ter uma forma diferente de nós lutarmos no dia a dia? E aí que entra a verdadeira fé. A fé que é construída dentro de nós. A fé que é criada num momento em que nós desabrochamos para o amor. Em que nós entendemos como a fé funciona. E pensem, a fé, embora seja uma coisa nata a todos os seres, está ali disponível de todo mundo, ela pode e deve ser alimentada. Ela não é algo que ou você tem ou você não tem. Ela é algo que você constrói. A fé se constrói com sentimento. A fé se constrói com pensamento. A fé se constrói com atitude. E a fé, ela é transformadora. Ela nos remete, ela nos cria novamente aquele grande discernimento da vida. O grande discernimento de como conviver conosco. Porque sim, nós vamos continuar tendo a nossa briga diária. Nós vamos continuar batalhando diariamente. A diferença é que com fé nós vamos ter a certeza que não estamos batalhando sozinhos. Que temos muita gente nos ajudando. Sejam eles aqui, encarnados, ou sejam eles do plano espiritual. Mas eles vão estar perto de nós. Desde que a nossa crença e a nossa fé esteja ativa, viva, consolidada. Nós hoje temos tempo para tudo.
Nós temos tempo para televisão, nós temos tempo para internet, nós temos tempo para os amigos, por mais que hoje seja virtual, muito mais virtual nesse momento. Nós temos tempo para a família, nós temos tempo para... Tudo quanto é coisa, nós arrumamos algum tempo. E um tempo para nós. Um tempo para desenvolver a nossa fé. Para alimentar a nossa crença. Cristo disse lá atrás para os apóstolos: em verdade eu vos digo, disse, se vocês tiverem fé de verdade, diga a esse monte, mova-se daqui para lá, e ele se transportará. O que Cristo quis nos dizer quando ele diz que, se vocês tiverem fé de verdade, digam a esse monte que se transporte daqui para lá, e ele se transportará? Ele nos deu o caminho. Ele está nos mostrando que a fé com a verdade, ela pode nos transformar. Nós precisamos crer. Mas depois também, Emmanuel, através do Chico, veio nos elucidar. Fé sem obra não passa de uma fé inconstrutiva, improdutiva. Ou seja, nós precisamos ter obra. A fé precisa se transformar. A fé, ela não é apenas um eu creio. Esse eu creio se evidencia no que eu penso, no que eu sou e especialmente no que eu faço e como eu faço. Então, se vocês notarem, a fé tem um viés de transformação na nossa vida. Óbvio que tudo começa pelo crer, mas o crer só pelo crer e dizer que crê, não muda nada. O que muda de fato é quando a fé invade o nosso coração, a nossa crença se torna verdadeira, os nossos pensamentos mudam, a nossa vibração se eleva e nós passamos a ter uma obra em cima disso. A fé é transformadora. Ela consegue nos tirar de um ponto e nos jogar para outro. Ela move montanhas. E aí está a transformação do Cristo. Aí está o Cristo dizendo um monte se mover daqui para lá. Esse monte que se move é dentro de nós. Ele está se movendo dentro de nós. A partir do momento que nós transportamos de um lado para o outro, a nossa vibração, a nossa energia, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Estávamos num determinado caminho, passamos para outro caminho, elevamos o nosso pensamento, elevamos as nossas atitudes, elevamos a nossa vibração, transportamos o nosso monte. O Cristo já nos disse lá atrás como fazer. Mas nós mesmo assim relutamos ainda a fazer isto. Temos alguma dificuldade na hora de fazer. Temos ainda alguma dificuldade em ficar lutando sozinho, sem crer, sem ter a fé verdadeira. E em vários momentos da nossa vida, a nossa fé é posta em dúvida. Porque ter fé é uma construção de diversas coisas. Ter fé, por exemplo, é entender, no momento que alguma adversidade aparece no nosso caminho, que aquela adversidade vem no nosso caminho para crescermos, para evoluirmos. E não simplesmente botar na culpa de Deus, da espiritualidade, de Jesus, que aquilo está acontecendo conosco. Ah, meu Deus, por que comigo? Por que agora? Então, agora que eu estava evoluindo, que eu estava crescendo, por que essa dificuldade? Exatamente por isso, meu irmão. Essa dificuldade está aí para fazer tu evoluir, para fazer com que nós possamos crescer, crescer como seres humanos, crescer como homens do bem, como espíritos vivendo essa experiência carnal. Precisamos aprender com as dificuldades e elas aparecem na nossa frente exatamente pela explicação da fé. E é nesse momento que nós temos que provar que temos a nossa fé. Provar para os outros, para que os outros vejam, não, provar para nós. Provar que a nossa fé tem valor. Provar para nós que nós vamos vencer as dificuldades pela nossa fé, através da nossa fé, com a nossa fé. Com a ajuda de todos estes seres de luz que nos envolvem e que nos apoiam,
por causa da nossa fé. Porque nós continuamos crendo. Porque independente da dificuldade que surja na nossa frente, nós ainda estamos crendo. Nós estamos vendo, nós estamos acreditando. Nós conseguimos entender que existe sim uma razão para isto. E essa razão é o que o Espiritismo explica como fé racional. A nossa doutrina espírita, ela tem na fé não tão somente a crença pela crença. Ela tem a crença pelo racional. Ou seja, aquilo que eu raciocino, explico, eu creio. É isso que a nossa doutrina vem explicar. Ela vem mostrar que a partir do momento que eu entendo a razão, eu creio naquilo. Então, por isso que é importante nós entendermos a razão da dificuldade. A dificuldade não está no nosso caminho simplesmente para nos atrapalhar, não. A razão da dificuldade de estar aqui, ou ali, ou acolá, é exatamente um ponto de oportunidade para o nosso crescimento. E ela se transporta conforme nós vamos fazendo a transposição dela. Ela pode chegar e ser arrebatadora. Por quê? Porque nós nos submetemos a ela. Ou ela pode chegar, ser forte, ser difícil, ser dura, mas do mesmo ponto, com força, com dureza e com muita, mas muita fé, nós transportarmos ela. Transpassarmos essa dificuldade pela e com a fé. Se vocês perceberem, se nós todos pudéssemos perceber o poder, esse poder dinâmico que a fé tem, talvez nós tivéssemos a consciência do quão importante é o nosso equilíbrio pessoal. Porque a fé se explica dentro de nós. A fé, ela se demonstra dentro de tudo aquilo que nós transformamos no nosso dia a dia. É o nosso dia a dia, são as nossas atitudes, são as nossas posturas que demonstram que a fé está nos transformando. Que a nossa crença não é vazia. Que aquilo que eu disse no começo de estar sozinho, não é um estar sozinho mais, é um estar acompanhado. É um estar acompanhado pela fé naquilo que nós estamos podendo entender e desse modo estamos raciocinando e estamos aceitando. Estamos entendendo e a partir daí modificando. Nós não vamos mudar o mundo ali pensando que os outros vão fazer coisas gigantescas, que vai acontecer algo absurdo e nós vamos fazer a transformação do mundo, que nós vamos fazer algo absurdo e que vai acontecer a transformação do mundo, ou que algum ser humano não. A transformação do mundo vai acontecer quando e no momento que todos nós entendermos da nossa transformação, da transformação da nossa fé em obra. Quando nós sairmos do estágio estagnado que estamos e passarmos a ter a nossa obra. Cada um com a sua obra, cada um com o seu tamanho, cada um com a sua vontade, cada um com o seu jeito, cada um com suas imensas particularidades, com as suas dificuldades, cada um de nós construindo a nossa obra. E essa obra conjunta é que vai fazer a transformação do nosso planeta. É esta obra conjunta que vai fazer a nossa vibração se elevar em conjunto. E nesse momento que nós estamos passando agora, no momento de pandemia, no momento de dificuldade para o nosso planeta inteiro, em que o nosso mundo está completamente abismado, está modificado, está com reações diferentes, está vivendo de maneira diferente, é nesse momento que essa nossa fé vai transformar as nossas vidas e vai fazer com que nós consigamos ser de fato o elo de transformação do planeta. Que elo é esse? O elo entre o eu interior que coloca isso para fora. Que vai lá e demonstra realmente que a minha transformação vai transformar o mundo. A nossa transformação vai transformar o planeta. É um momento de muito pensamento, de muita reflexão, mas de muita atitude. Que todos nós possamos, de alguma maneira, entender o nosso espaço dentro disso. Entender que a nossa obra tem valor. Que cada um de nós precisa fazer a sua transformação. Cada um de nós precisa ser a transformação do nosso planeta. Nós vamos vencer a tudo, juntos, com a fé raciocinada nos apoiando. Tendo a nossa fé em nós
e no nosso irmão. Que possamos transformar o nosso dia a dia em fé, crença, amor e esperança. Paz e luz a todos. Fiquem com Deus.